Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos falar com Karina Marques Lopes, fonoaudióloga, atua em linguagem infantil, especialista em audiologia e saúde do trabalhador. Karina, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, estar compartilhando mais uma área de atuação da fonoaudiologia. Karina, vamos falar sobre afasia. O que é? Explica para nós o que é afasia. Afasia é um distúrbio de linguagem adquirido que lesiona as áreas do cérebro que afetam a parte de compreensão e a parte de expressão da linguagem oral e escrita. Karina, a faixa etária de quem tem afasia, existe uma faixa etária básica ou não? Não existe. Hoje os estudos mostram para a gente, né, que existem adolescentes, existem jovens, né, que são acometidos por essas lesões. Mas normalmente são pacientes idosos que são acometidos por essas lesões. Karina, a afasia, existe um tipo só ou vários tipos? A afasia ela é classificada em 2 tipos. Nós temos a afasia de expressão e a afasia de compreensão. O que é a afasia de expressão? O que é a de compreensão? A de expressão, o paciente ele tem dificuldade de expressar a linguagem oral. Então, ele tem dificuldade de falar. Né? E a afasia de compreensão, o paciente tem dificuldade de entender a mensagem oral ou a mensagem escrita. E cada uma dessas, né, dentro dessas 2 classificações, existem outros tipos, que são as afasias de Wernicke, a afasia de Broca, a afasia transcortical motora, a sensorial, a nômica. Então, é dentro de cada uma dessas classificações. Mas, em geral, né, para a população ter ciência, seria basicamente essas 2, de expressão e de compreensão. E aí, o responsável, né, a fonoaudióloga, o médico neurologista, sim, eles fazem as classificações específicas. Qual que é o diagnóstico de uma afasia, Karina? Primeiramente, quem vai dar esse diagnóstico de afasia é o neurologista ou a fonoaudióloga, tá? A afasia, ela é oriunda de uma lesão, né? Então, o paciente, essa lesão, ela foi ocasionada, né? Teve um AVC, por exemplo, né? Ou então o paciente sofreu um traumatismo crânioencefálico. Ou então ele foi acometido por um tumor, ou então ele tem alguma outra doença e teve essa área do cérebro, né, comprometida. E aí foi diagnosticado, né, essa lesão. Mas na maioria das vezes é oriundo de um AVC. Então, para a população ficar sabendo o que seria, de uma forma simples, o que é um AVC, né, eu falo até para os meus pacientes. É como se fosse uma folha, né, e eu pego um isqueiro e vou queimando. Então, qual que é a função do sangue, né, da circulação sanguínea? É levar oxigênio para o cérebro, certo? E ali ocasionou a lesão. O tempo, né, o cérebro ficou um tempo sem receber oxigênio. E ali teve o comprometimento, ali teve a lesão. É como se realmente eu pegasse uma folha e queimasse. Então, deu a lesão. Então, eu não tenho mais como acessar as áreas de linguagem. Então, a área de linguagem oral, a área de compreensão, ali ocorre o comprometimento. Karina, o AVC, de que forma acontece o AVC? Quais são as formas mais comuns? As causas mais comuns de um AVC, né, são uso excessivo de tabaco, alcoolismo, né, sedentarismo, algumas doenças tipo hipertensão, diabetes, né,
o próprio paciente, ele vai, com o passar do tempo, ele vai deixando tudo isso se agravar, né? Ele não vai tendo cuidado com o próprio corpo e aí acaba tendo, né, desencadeando também o AVC. Karina, a prática de atividades físicas, controle de pressão arterial, de peso, alimentação saudável de uma pessoa são fatores fundamentais para amenizar o fator de risco do AVC? Sim, são fatores, sim, importantíssimos que o paciente ele precisa ter esse controle, tá? E quando o paciente não tem, né, esse controle, na verdade não é uma predisposição para ter um AVC, é para ter até outras doenças, né? Agora, o índice de AVC, você trabalha diariamente dentro de uma área. O índice é muito alto? Sim, é bastante. Na verdade, acaba tendo até alguns períodos do ano que acaba tendo um pouquinho a mais, né? Então, a gente acaba tendo, a gente recebe um pouco mais esses pacientes, um pouco também no verão, né, por causa da pressão, que acaba aumentando um pouquinho, né? No inverno também a gente recebe alguns casos, mas falar para você que tem um momento, né, um período mesmo certo, né, isso acaba sendo um pouco inviável. Isso pode dar com qualquer pessoa em qualquer momento. E os medicamentos para quem tem uma afasia? Bem, a medicação é o neurologista que vai prescrever, né? São medicamentos para estarem reduzindo a atuação dessas doenças, né, que são coadjuvantes aí, que seria a hipertensão, o diabetes, né, o colesterol. Então, a medicação vai para estar fazendo regular essas doenças, né, para o paciente não desencadear até micros AVCs, porque há essa possibilidade. Karina, a sua atuação como fonoaudiólogo, nesses casos de afasia, é um trabalho multidisciplinar, né? Você tem ajudas de outras especialidades médicas? Sim, na minha área, né, na área da afasia, quem atua é a fonoaudióloga, né? Só que o paciente que sofreu AVC, ele acaba tendo outros comprometimentos. Então, ele acaba tendo um comprometimento motor, ele acaba tendo um comprometimento, né, emocional, ele acaba tendo um comprometimento, né, de autonomia. Então, por isso que há necessidade de uma intervenção de uma equipe multidisciplinar. E aí, no caso, entra, né, a fisioterapeuta, o psicólogo, né, e a terapia ocupacional. Karina, estresse elevado pode causar AVC? Sim, estresse elevado pode. Né, um paciente que não consegue se organizar, né, e conseguir controlar as suas emoções, ele pode desencadear, sim, pode ser. A recuperação de quem tem afasia, ela de 0 a 10. Depende do caso, depende do organismo de uma pessoa, depende do dever de casa, vamos dizer assim, de um paciente. Você dá as orientações, se ele seguir aquelas orientações, ele pode ter uma recuperação. Vou dizer para você, Gil, que para um paciente ter um bom prognóstico, ele tem que ter alguns pré-requisitos também, né? Ele vai depender do quê? Do tamanho da lesão, da área, né? Do tamanho da lesão, da extensão da lesão cerebral. Vai depender da idade, né? Quanto mais novo ele sofreu o AVC, ele acaba tendo uma plasticidade neuronal melhor. Então, a gente consegue, né, intervir de uma forma que a gente vai conseguir ter uns resultados, né, mais satisfatórios. Idade, né, que eu já falei, escolaridade. Então, assim, são alguns fatores pré-prognóstico, né, que a gente acaba tendo que analisar para um paciente ter uma boa recuperação. E principalmente a família, né, se a família não auxiliar e não ter esse comprometimento terapêutico junto, né, acaba desencadeando outros fatores, né.
Você falou sobre escolaridade. Uhum. De que forma a escolaridade ela entra nesse caso? Assim, se é um paciente muito ativo, né, um paciente que, que tem uma vida social, mas ao mesmo tempo ele ocupa a mente, o cognitivo dele é bom, né, ele lê bastante, ele estuda bastante. Então, o tempo todo está ocorrendo sinapses cerebrais. Então, o tempo todo o cérebro está recebendo estímulo. Então, isso na hora da gente realizar as terapias e a gente começar a trabalhar nessa parte de memória, então ele acaba tendo uma recuperação melhor. O papel da família é fundamental. De que forma? Você, por exemplo, você tem 10 pessoas que você atende, entendeu? De acordo com o caso, o papel da família é fundamental e cada família você orienta de uma certa forma? Sim, porque vai depender, como eu falei, da lesão. Cada paciente tem um tipo específico de lesão. Então, cada paciente vai precisar de uma terapia específica. E a rede de apoio é super importante, né? Por quê? Porque o paciente ele acaba desencadeando no passado tempo da terapia, ele acaba desenvolvendo depressão. Porque imagina, eu tentando me expressar e não conseguindo, né? Eu não estou conseguindo falar que eu quero um copo d'água, por exemplo. Então, o paciente que tinha uma autonomia, hoje ele já não tem mais nada, né? Ele está, em alguns momentos, dependendo da lesão, ele pode estar acamado. Então, isso compromete a autonomia dele e vai comprometer o quê? A família, porque agora aquele paciente, né, vai precisar de todo o apoio daquela família para estar auxiliando. Então, o auxílio da família no comprometimento, né, exercendo os exercícios, né, porque cada paciente necessita de uma orientação específica. Então, eu vou estar realizando essas orientações para cada caso e passando, né, as atividades, tirando as dúvidas, e aí o paciente tem que ter essa rede de apoio, né, para estar auxiliando e levando o estímulo todos os dias. Quer dizer, esse problema que ele tem, então, aquela ansiedade de voltar, ele às vezes sabe o que tem que falar, mas não consegue se expressar, entendeu? Isso pode causar uma certa dependência, isso pode afetar a recuperação? Sim, pode sim. Há casos onde o paciente, né, ele não consegue expressar, e aí ele acaba tendo, a gente acaba tendo que utilizar até outros meios, né, de comunicação. Mas a família tem um papel fundamental aí para estar dando esse suporte, para estar impulsionando o paciente a se esforçar, né? A dizer para ele, assim, olha, nós estamos aqui, nós estamos do seu lado, estamos te dando o apoio que você precisa. Quais seriam esses outros meios que você se referiu? Seria uma comunicação alternativa, né? Seria uma comunicação por figuras, uma comunicação por pranchas, né, de comunicação. Então, seriam desenhos. Então, por ali a gente vai montando, né, a atividade de vida diária do paciente. Então, se o paciente está querendo, por exemplo, beber água e ele não consegue se expressar, e ali eu já consigo, através da comunicação alternativa, montar isso em figuras, essa frase, por exemplo, eu quero beber água. E eu faço isso em figuras e deixo uma comunicação do lado do paciente o tempo todo, e ali na hora dele querer um copo d'água, ele não fala, e aí ele vai utilizar esse meio de comunicação para mostrar para a família o que ele está querendo no momento. Karina, a afasia tem cura? Cura? Milagre é só Jesus que faz, né? Mas a gente está ali para ajudar, para auxiliar dentro do possível. Falar para você que os pacientes recuperam 100% é lesão cerebral, né? Então, lesionou, queimou a área, a gente vai ter que realizar um meio alternativo. Mas dizer que é 100%, eu ainda não peguei nenhum caso de 100%. Sempre fica algum déficit. A intenção da terapia é fazer com que o paciente, a partir daquele momento da lesão, do pós-lesão,
ele tem uma melhora na qualidade de vida dele, a partir daquele momento da lesão. Após ali, aí a gente precisa auxiliar. Karina, mas, você, por exemplo, ele vai para casa com um problema sério, você orienta a família para que eles possam agir de uma forma correta dentro das suas orientações. Varia de paciente para paciente internamente o pensamento dele, em termos de um pensamento positivo naquele momento, pode melhorar? Sim, a parte psicológica altera muita coisa no corpo, né? Mesmo ele com afasia? Mesmo ele com afasia. Tem algum caso, Karina, que você considera um caso surpreendente? Ou mais de um caso que você tenha passado pelas tuas mãos e você teve aquela satisfação imensa, que não foi, por exemplo, só Jesus, você conseguiu fazer uma recuperação que vocês não esperavam. Aconteceu isso? Assim, posso dizer para você que eu estou ali para auxiliar os pacientes, né? O que eu recebi de conhecimento, eu estou passando para todos eles. E tenho, sim, tenho resultados satisfatórios. Né? Eu tenho resultados onde o paciente entrou, né, iniciou o processo terapêutico não falando nada, né, e ao mesmo tempo tendo o suporte da família, a gente intervindo, a gente se esforçando, o paciente hoje ele consegue ir na padaria, ele consegue comprar um pão, ele consegue, né, conversar ao telefone, isso sim. Karina, intoxicação por medicamentos pode causar afasia? Sim, a intoxicação ela pode levar não só, né, a uma afasia, como também a outros tipos de doenças, né? Mas existem casos onde a intoxicação direta, né, por certos tipos de medicamentos em uso excessivo, eles podem sim causar, né, um aumento de pressão arterial, por exemplo, né, pode dar ali uma embolia, algo parecido, e aí sim, desencadear uma lesão cerebral. Você sabe que nós tivemos um caso, Osmar Santos foi um grande radialista, ex-radialista, um dos maiores da década de 80, e um narrador esportivo. Então ele teve um acidente sério, ele perdeu totalmente, foi um AVC muito violento, e hoje ele se tornou um pintor, inclusive está tendo uma exposição agora em São Paulo dos seus quadros. Então isso também pode acontecer em outras áreas. Essa pessoa, ela consegue adquirir outros benefícios? Sim. A área de linguagem foi comprometida, né? Então a gente acaba tendo que fazer com que o paciente ele tenha uma melhora na qualidade de vida. Então outras áreas a gente vai estimular, né? E aí entra essas áreas, né? Se o problema surgir de uma forma repentina, então esse paciente buscar já uma ajuda médica, ele tem uma possibilidade maior de uma recuperação? Sim. Quanto mais rápido o paciente buscar o atendimento, né, o paciente acaba tendo uma recuperação melhor, porque aí ele vai inibir esse tempo de socorro, né? Quanto maior o tempo de socorro, maior foi esse tempo, né, dele chegar até o médico para receber essa avaliação, para receber esse suporte, esse cuidado. Quanto menor, na verdade, ser esse tempo, é melhor para o paciente, porque eu estou inibindo a extensão da lesão. O tempo de resposta de um acometido por AVC, ele varia de pessoa para pessoa? Sim, varia de pessoa para pessoa. Eu não tenho como dizer para você que uma terapia hoje, né, de um paciente que sofreu um AVC vai ser ali 6 meses, impossível. Eu não tenho como mensurar isso para você no momento. O que eu posso dizer é que está ligado ao tamanho da lesão e à extensão da lesão. A partir desse princípio, você determina um tratamento específico. Sim. Por exemplo, chegam duas pessoas com você
com o mesmo tratamento, você analisa com o mesmo sintoma, você analisando os tratamentos são idênticos? Não. Os tratamentos não são idênticos. Por quê? Porque eu não tenho como mensurar a profundidade, né, dessa lesão. Eu sei em observação de análise, né, de tomografia. Então, por ali a gente sabe, né, visualizar e verificar que ali teve um comprometimento. Mas falar para você, né, que acometeu tal área, um paciente e um outro paciente foi acometido da mesma área, né, mas as manifestações podem ser diferentes. Então, cada caso, eu tenho que analisar cada caso de um jeito, né? Então, cada caso requer uma terapia específica. Karina, pessoas acometidas com AVC, com sintomas de afasia, elas são atendidas em clínicas particulares? Sim, podem ser atendidas. Não, mas elas só são atendidas em clínicas particulares? Não. Elas são atendidas em redes públicas, né? E também em rede particular. A rede pública, ela está totalmente, ela tem como tratar. Sim, dependendo do tempo de socorro que o paciente chega, né? O que a literatura hoje mostra pra gente? Que para um paciente ter uma boa recuperação, o tempo de lesão, né, de até 2 anos, você consegue ter uma recuperação boa do paciente, dentro daquilo que eu havia explicado, do tamanho da lesão, da extensão, né, da profundidade da lesão. Então, mais ou menos até uns 2 anos, a gente consegue ter uma resposta satisfatória. Após 2 anos, se esse paciente for procurar ou uma rede pública ou uma rede particular, ele vai ter um ganho. Posso dizer que sim, mas não da maneira que deveria receber o ganho se fosse a intervenção, né, realizada nesse período ali de 2 anos. Karina, de uma forma geral, a medicina, independente da sua especialidade médica, eles têm um congresso anual, todos eles. O congresso com relação à fonoaudiologia ligados à afasia AVC. Existe esse congresso anual? Sim, existe. E esse mês agora, né, de junho, é um mês de conscientização da afasia. Então, todo ano são realizados, né, congressos específicos, né, nessa área de atuação. Karina, as crianças em questão de afasia, os índices são baixos? Olha, até o momento, eu não peguei, graças a Deus, nenhuma criança. E são baixíssimos, sim. São bem baixos os índices. Eu não tenho, no momento, conhecimento de nenhum paciente, criança, que tenha sofrido uma lesão cerebral ao ponto de ter que ter adquirido aí uma linguagem. Não chegou até as minhas mãos, mas deve existir, sim. Em casos, por exemplo, de um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. É o caso mais sério, não é? Sim. Uma criança que sofreu, né, um traumatismo crânioencefálico, ela pode ter um comprometimento, sim, na parte de linguagem, mas nas minhas mãos, até o momento, não chegou nenhuma. Na realidade, essa dificuldade de se expressar deve ser assim, terrível para uma pessoa, não é? Sim. Ela entender, só que ela entende o que ela quer falar, mas não consegue expressar. Isso mesmo. É mais difícil do que, por exemplo, ela entender o que a pessoa está falando para ela. Depende do tipo da afasia, né? Se for uma afasia de compreensão, né, o paciente ele vai conversar com você, achando que você está compreendendo o que ele está dizendo, mas o que ele está expressando você não consegue entender, porque é um outro tipo de linguagem. É como se fosse uma pessoa falando um idioma que você não conhece, na compreensão. Já na afasia de expressão, ele até tenta, ele se esforça, ele sabe a palavra, mas ele não consegue dar ordem motora para expressar o que ele quer. Existem aparelhos que possam
ajudar na recuperação de quem tem afasia? Existem hoje, né, estudos mostram para a gente, né, que existem estimulação crânioencefálica, né, para estimular essas áreas do cérebro que foram lesionadas, né. Mas isso tudo ainda em estudo, em pesquisa, em algumas faculdades hoje do Brasil estão começando a realizar esse tipo de estimulação. Karina, para finalizar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Sim, claro. Esse mês agora de junho é um mês de conscientização da afasia. Então, você, né, ouvinte, eu espero que essas informações, né, possam ter agregado, né, o conhecimento de vocês, ao ponto de vocês conseguirem auxiliar uma pessoa, né, que teve um AVC, a estar procurando, né, um auxílio, um suporte necessário, né, para a gente estar levando essas informações e estar fazendo com que esses pacientes adquiram, né, o tratamento necessário no tempo certo, na hora certa. Karina, muito obrigado pela sua presença, agradecemos todas as suas orientações, esperamos que você volte brevemente. Ah, sim, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, foi uma honra poder estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho da fonoaudiologia. Conversamos com Karina Marques Lopes, fonoaudióloga, falando sobre os problemas sérios sobre afasia. TV Saber chega ao seu final, estaremos de volta na próxima semana. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência.